Bem-vindos ao Politeia. Eu sou o Rodrigo Couto e hoje vamos falar sobre a ideia contemporânea de Constituição. O Politeia surgiu, em parte, em função das deficiências encontradas no ensino jurídico nas universidades. E essa deficiência fica clara quando vamos aos alunos de graduação ou aos alunos que já concluíram até mesmo a graduação e questionamos esses alunos sobre determinados conceitos. E muitas vezes eles conseguem informar, definir Constituição e outros termos, mas eles o fazem segundo os manuais utilizados na graduação. Não estou dizendo que isso é errado, mas a educação jurídica não está completa quando ela é restrita às definições encontradas nos manuais, ou seja, a um ensino técnico. Pois bem, qual é o problema, e no caso desse vídeo, qual é o problema com o conceito técnico, ou seja, o conceito contemporâneo apreendido nas faculdades de Direito de Constituição? Vamos ver primeiro três noções bem gerais de Constituição que sumarizam de algum modo o que está nos manuais, e a partir dessas noções vamos apontar o problema desse conceito contemporâneo de Constituição. E a primeira noção é a de Constituição como documento que funda uma ordem política e jurídica. E esse documento surge em um momento de transição entre um regime anterior e um regime novo. Por exemplo, a Constituição Brasileira de 88, que surgiu durante uma transição e como parte dessa transição, e muito mais como sinalização de que o mundo político antigo era passado e que agora ocorria ou era fundado um novo ambiente, um novo mundo político e jurídico. Bem, essa ideia, essa noção, ela nos remete às constituições das revoluções liberais, que possuíam esse caráter de declarar a criação de um novo momento político e jurídico. Vamos agora para uma outra definição bem geral, um elemento geral do que seria a Constituição segundo os manuais. Bem, a Constituição, ela organiza o Estado. Ela possui regras que vão dizer como deve operar a máquina que nós chamamos de Estado. E ela também condiciona o processo legislativo. A partir do século XX, isso significa que os critérios de validade para normas que não são constitucionais devem ser encontrados ou estão contidos na Constituição. Embora eu tenha utilizado a linguagem jurídica atual, mais uma vez isso nos remete para o final do século XVIII, com as revoluções liberais e as constituições, primeiro a americana e depois a francesa. Finalmente, uma terceira noção, um terceiro elemento geral de Constituição, segundo os manuais. As constituições costumam trazer cartas de direitos ou conjuntos de direitos, Bill of Rights, chamem como quiser, e mais uma vez, essa é uma definição, ou esse é um elemento que nos remete ao finalzinho do século XVIII. Mas qual é o problema dessas noções gerais? Bem, o Politeia sempre tenta trazer os mais variados conceitos e ideias a partir de uma perspectiva histórica. E o canal faz isso porque é a partir dessa história, especialmente a história de longa duração,
que nós podemos sair do provincianismo do nosso momento histórico imediato. E esse é o caso desse conceito de Constituição. Um conceito que nos remete à primeira Constituição moderna, que seria a americana, de 1787. Então, como os nossos conceitos encontrados nos manuais fazem todos referência a esse modelo original, ou seja, a um modelo que tem 233 anos, nós estamos no campo do provincianismo, pelo menos a partir de uma perspectiva histórica. E com isso, eu não quero dizer que o conceito apreendido pelos alunos, pelos bacharéis, nos manuais está errado. Não, nada disso. Ele apenas reflete uma experiência histórica que é muito limitada. Então, por mais que seja importante aprender esse conceito, afinal de contas, é o que define, é como definir a Constituição brasileira atual, eles devem ter contato com outros conceitos ou com outros dados capazes de alargar essa definição de Constituição. Ou seja, não se trata aqui de afirmar, mas uma vez que está errado definir Constituição desses termos encontrados nos manuais. Trata-se apenas de uma conceituação, de um conceito que deve ser suplementado. Como e com o quê? Sair do provincianismo desses 233 anos significa em busca de uma tradição que existia antes da Constituição Americana de 1787. Isso, inclusive, foi que os pais fundadores dos Estados Unidos e que os autores da Constituição Americana fizeram. Eles eram, afinal, grandes leitores dos clássicos gregos e latinos e também de pensadores constitucionais que viveram antes do século XVIII. Ou durante o século XVIII, mas antes da Constituição Americana. Então, se eles próprios recorreram a uma tradição anterior, o nosso modo de escapar do provincianismo histórico, digamos, é também olhar para essa tradição anterior. Agora, antes disso, uma observação. O conceito de Constituição também não pode ser amplo demais, porque senão ele perde qualquer utilidade e ele perde até mesmo sentido. Se tudo é uma Constituição, bem, qual a utilidade de utilizar o termo Constituição? Vamos utilizar dois exemplos aqui para mostrar como não deve ser algo tão amplo assim. O primeiro exemplo é a Constituição de 1936 de Stalin, o ditador da União Soviética. Naquele momento, Stalin precisava ganhar a opinião pública dos países ocidentais democráticos, das democracias liberais. E ele fez isso com uma Constituição que superficialmente parecia a Constituição de um país liberal e democrático, com garantias e direitos. Ao mesmo tempo, esse texto não impediu a violência e o assassinato, a tortura, que eram característicos do regime da União Soviética. Mesma coisa na China, com a primeira Constituição de 1954, que garantia liberdades e direitos que são encontrados tradicionalmente em constituições de países democráticos e liberais. Ao mesmo tempo, nada disso era realmente parte da vida política cotidiana. Então temos aqui o seguinte: um conceito de Constituição deve ser mais amplo do que esse ideal criado com as revoluções do final do século XVIII. Mas ele não pode ser amplo a ponto de incluir quaisquer documentos que organizam o funcionamento do Estado. Quaisquer documentos criados por um regime X ou Y. Pois bem, com isso nós voltamos a afirmar, é necessário recorrer a uma tradição para fazer esse suplemento do conceito, sem tornar amplo demais o significado do termo Constituição, mas de modo a ampliar sim esse significado.
Isso será feito na segunda parte desse vídeo sobre Constituição, semana que vem. Por isso, lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações e tchau, tchau, até a próxima!